Seja muito bem-vindo ao Boxe, esse podcast que tem o objetivo de trazer sobre Deus, sobre a sua teologia e também fomentar aquela vontade de você a refletir, a pensar e buscar cada vez mais a Ele, trazendo um pouco que a gente sabe, porque a gente sabe que a gente não sabe tudo, e esse é o objetivo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube. Sempre vou agradecer pelos feedbacks, pelas curtidas, pelas visualizações, pelos comentários. E hoje a gente estava falando sobre a Bíblia, né, a autenticidade da Bíblia, a inerrância. E agora a gente vai falar um pouco sobre os cânons, ali, as divisões que tem dentro da própria Bíblia. A gente estava falando ali o cânon do Antigo Testamento hoje, então bora mergulhar, bora entender e vamos lá. O Antigo Testamento, o cânon. O que significa essa palavra cânon, né? Às vezes a gente escuta a canonicidade, o cânon. O que ela significa? Ela vem do grego cânon mesmo, mas é com K, e ela significa regra ou medida. No contexto da Bíblia, a gente tem uma lista oficial de livros sagrados. Então, quando a gente fala o cânon do Antigo Testamento, são os livros oficiais sagrados do Antigo Testamento. E quando a gente fala cânon do Novo Testamento, são os livros oficiais do Novo Testamento. Então, como a gente está falando do Antigo Testamento hoje, o que seria Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento significa o testamento, a palavra testamento vem de testamentum, que significa aliança, né? E o Antigo Testamento ele representa a antiga aliança. Por quê? Quando a gente lê ali os livros do Antigo Testamento, a gente vê que Deus está criando uma aliança com o povo de Israel, né? Ali uma aliança com o seu povo. Então, uma aliança mais direcionada a um grupo. Ali no Antigo Testamento, onde ele tira o povo do Egito, ele faz um processo de criar regras e tudo mais, a legislação, ele cria uma nova população, chamada israelita, né? E em Jeremias 31, a gente já tem essa ideia de antiga aliança, porque ele fala assim: eis que dia vem, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança contra Israel e com a casa de Judá. Então a gente já entende ali todo o escopo, né? Ali é uma antiga aliança. Muitas vezes a gente fala Velho Testamento e não está errado, mas a gente só tem que pôr no nosso coração um ponto. Não é porque é Antigo Testamento ou Velho Testamento que a gente tem que jogar fora, tá? É algo muito, como posso dizer assim, o Antigo Testamento ele traz muitas coisas para o Novo Testamento, de entendimento, de clareza. Então a gente não pode rasgar, igual já citei muitas vezes, o Antigo Testamento não funciona mais, o Velho Testamento, a gente não tem que dar mais bola, mas sim a gente entender. Igual eu mencionei ali, né, em Marcos, a gente vê que os discípulos já vão ali, escutam Jesus e já vão. Por quê? Eles tinham enraizado neles o Antigo Testamento, todo o entendimento do Messias que está para vir, essa nova aliança que estava para gerar. Então, de certa maneira, mesmo que ali a gente vai entender mais para frente que os discípulos estavam entendendo Jesus com o princípio errado, mas eles tinham uma boa base no Antigo Testamento, então que a gente possa ter. Então, como que é essa formação do cânon? Eu vou dividir em 3 tipos de igreja: a igreja católica, a ortodoxa, que é uma igreja mais europeia, e a igreja protestante, tá? A igreja católica, no Antigo Testamento deles tem 46 livros, incluindo os chamados deuterocanônicos, que são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, além de acréscimos em Esther e Daniel. O deuterocanônicos, na visão católica, seria uma segunda medida, um segundo fechamento de livros oficiais na Igreja Católica. Na Igreja Ortodoxa, semelhante à Católica, mas algumas incluem até 3 Macabeus, Oração de Manassés e Salmo 151. Então, a Ortodoxa ela tem alguns livros a mais, possivelmente. Como eu digo, aqui tem uma visão mais protestante, né, e eu vou aprofundar nela. A gente reconhece 39 livros correspondentes ao cânon judaico, que seriam. O que seria esse cânon judaico? O cânon judaico é a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus. Os deuterocanônicos a gente chama de apócrifos, úteis para leituras históricas, mas a gente não acha inspirados. O que seria a Bíblia hebraica, né? A gente acredita que o Antigo Testamento, como é a Velha Aliança ou a Antiga Aliança, ela foi dada aos judeus. Então, quando Lutero fez a Bíblia protestante, ele só incluiu os 39, igualmente a Bíblia hebraica. Porque os judeus eles não acreditam em Cristo, então eles não têm o Novo Testamento. Então a Bíblia deles é só isso, é só o Antigo Testamento, né, na visão. Mas como que chama a Bíblia deles?
é conhecida como, o cânon deles é conhecido como Tanakh, que é dividido em 3. A gente tem a Torá, que são os 5 livros, os Pentateucos, né, Gênesis, Deuteronômio, Número, Levítico e Números, Gênesis, Levítico, Êxodo, Números e Deuteronômio. Então são esses 5 livros. Aí a gente tem os Néfilins, que são os profetas, e tem os Ketuvins, que são os escritos. Nós consideramos, acho que na parte da Bíblia, os mesmos livros, são os mesmos 39 livros, só que a gente tem uma consideração, uma divisão um pouco diferente. A gente tem uma divisão ali, um golinho diferente ali da visão judaica, tá? Então a Bíblia Tanakh, ela vem dividida então nesses pontos, né? Torá, Néfilim, que é profetas, e Ketuvim, que é escritos, e a Torá é a lei. Só eles têm os mesmos 39 que a gente, porém eles dividiram de uma maneira diferente ali a ordem, e só isso nesse processo. A gente vai ouvir muito, e quando a gente tem, algumas pessoas vão trazer o Concílio de Gêmea, que oficializou esse cano, mas estudiosos dizem que tem uma grande controvérsia aí, tá? Mesmo que foi uma questão formal, o cânon judaico já vinha sendo formado conforme a história vai correndo. Então, vamos falar assim, ajudou a consolidar, mas não definiu oficialmente ali, né, os livros. Mas a gente tem que ressaltar, porque às vezes as pessoas querem trazer esse concílio, porque dizem que os judeus, revelância na parte da parte política e tudo mais, dizem que através disso eles queriam forçar a ser mais relevantes. Mas, entretanto, todavia, a gente entende que não oficializou ali, né? A gente entende que a Bíblia já vem sendo construída. E por isso, a gente tem essa divisão. E aí, esse é o ponto. Na perspectiva protestante, a gente tem os 39 livros, né? E dentro desses 39, aí, mais Macabeus é importante e tal, a gente entende eles como apócrifos, tá? Que seriam livros não inspirados por Deus, mas são livros. Por quê? A gente vai ler, se você ler Macabeus ali, se você vê o processo, ali em Malaquias, a gente entende que finalizou o Antigo Testamento. E ali é falado de um silêncio profético, né? Um silêncio de 400 a 490 anos, do Antigo ao Novo Testamento. E aí a gente não tem ali profetas mais ditos na Bíblia. Palavras de Deus ali, mensagens de Deus, e os próprios apócrifos, eles mencionam que não haviam profetas. Então a gente entende como livros históricos. Então são livros que vão contar a história desse interbíblico, dos acontecimentos que aconteceram dentro desse pequeno período que a gente chama de interbíblico. A gente vai ter um especial interbíblico, por quê? Porque ajuda nós a entendermos o interbíblico. Cara, quando a gente lê o Novo Testamento, já existem os fariseus, os zebuseus, já existe toda uma galera que a gente não sabe por que eles existem, né? A gente ouve que o Simão é zelote e a gente não entende por que existem essas pessoas, a criação delas e tudo mais. Quando a gente lê ali esses livros históricos, ajuda a gente a ter o entendimento e o aprofundamento sobre a criação desses grupos. Então, eu vou ressaltar uma frase do Lutero: os apócrifos não são iguais às escrituras, mas são úteis e bons de ler. Por quê? A gente entende que a Bíblia ela tem que ser inspirada, e é um princípio protestante chamado sola escritura, que é a autoridade de fé somente nos inspirados por Deus. Somente as escrituras, e por isso que Lutero deixou essa visão para os livros apócrifos separados. Na nossa Bíblia, hoje a gente não tem isso, na Bíblia protestante, eles juntos igual a católica tem. Porém, antigamente eles vinham numa parte separada da Bíblia. Eles vinham ali a Bíblia do Antigo Testamento, o Novo Testamento, e vinham escrito apócrifos, e eles vinham juntos. Com o tempo, como estava gerando um pouco de confusão nas igrejas antigas, foram tirados esses livros, e hoje você consegue acessar ali via aplicativo, ou realmente ali uma Bíblia católica, você consegue ler esses livros, e ajuda você historicamente a entender um pouco o processo do interbíblico, que é essa transição do antigo para o novo, que é bem legal ali. É bem triste a história, mas ajuda a nos entender o processo de fé e como as pessoas se amadureceram, e como o entendimento da população judaica referente a Jesus, à espera do Messias, dentro desse contexto. Isso ajuda também muito.
Por que eu falei assim que o Antigo Testamento ele tem um ponto sobre o Novo? A gente tem um ponto ali que nos estudos que chamamos de cristofanias, que seriam cristofanias no Antigo Testamento aparições de Jesus perante ao Antigo Testamento, mas sem dizer que ele estava lá. Jesus ali, ele se apresenta, o Cristo, né? Mas ele não se menciona, né? A gente tem alguns casos, o anjo do Senhor que aparece a Moisés na sarça ardente, isso 2.6, o homem com a espada diante de Josué, 5:13-15, que é um anjo que ele pergunta que lado que ele está, ele fala que está do lado de Deus, e pergunta o nome dele, ele fala só que é maravilhoso, e a gente sabe que são atributos do Senhor. O quarto homem da fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3:25, e é interessante porque quando a gente lê ali Jacó, ele tem uma luta com Deus. E aí eu pergunto, né, se a gente for ver ali Moisés, ele precisou esconder atrás de uma pedra, porque se ele visse Deus, ele morresse. E o Espírito Santo, a gente entende que não é um Deus visível, né? E aí, qual o Deus que a gente tem que é encarnado e visível, que pode ser tocado? A gente acredita que pode ser Jesus ali. Mas cristofania são estudos aparentemente dessas questões de impressão de Cristo. Por quê? Em João 5:39, Jesus fala da seguinte maneira: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, por isso que a gente acredita que são aparições do próprio Senhor. A própria Escritura ali, quando ele encontra Emaús, também ele traz esse entendimento dele, né? De, olha, eu estava nesses processos, né, ali das Escrituras, eu estava nesses momentos junto com Deus. Por isso que a gente pode entender Jesus como ele viver na eternidade junto com o Pai. Aí, quando a gente trazer Trindade, a gente consegue trazer com mais cuidado ali sobre a origem de Jesus, esses entendimentos. Beleza? Queria ressaltar algumas frases, alguns versículos chaves. Então, vou fazer as frases aqui de alguns estudiosos teólogos antigos. Agostinho de Hipona fala: a Bíblia é a carta de Deus para os homens. Martinho Lutero escreve: a Escritura é a única regra pela qual toda doutrina deve ser julgada. John Wesley: sou um homem de um só livro. Versículo-chave, né? Vou trazer alguns versículos aqui para engrandecer essa parada do Antigo Testamento. 2 Timóteo 3:16-17. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aqui trazendo que as Escrituras são inspiradas por Deus, e a gente tem esse entendimento que ela é boa. A próprio versículo se explica, né? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para a nossa transformação como pessoas, né? Em Hebreus 1:1-2, a gente escuta: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Novamente essa passagem de bastão, né? A gente tem uma passagem muito forte ali de profetas e Antigo e Novo, né? Profetas e Filho. Romanos 3:1-2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Grande em todos os sentidos, principalmente porque lhes foram confiados aos oráculos de Deus. Essa Romanos 3:1-2 vem reforçar esse ponto que a gente trouxe de Lutero. Subsentende que esses oráculos de Deus são as próprias Escrituras. E aí Paulo aqui está enaltecendo, dizendo que o antigo, ou a velha aliança, né, a antiga aliança, traz como base a visão judaica. Então os judeus sabem quais são os livros inspirados ou não, e aí ele deixou nessa responsabilidade dos judeus. E aqui o Hebreus 10:1. Ora, a lei, tendo a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que continuam se oferecendo a cada ano, aperfeiçoar quem chega a Deus. A lei mosaica era a sombra, Cristo era o cumprimento. A gente entende aqui que o Antigo Testamento, na verdade, ele era uma sombra para tudo que apontava para Cristo. Vou dar um exemplo. Hoje, no Antigo Testamento, a gente vai ler sobre sacrifício de animais. E aí, eu queria fazer você refletir. Imagina que você levava um animal para ser morto pelo seu pecado, um animal inocente. Então, quando você vê esse animal gritando ali, sofrendo, você entendia que aquele sangue foi derramado inocentemente para perdoar os seus pecados. Isso deve gerar mexer no seu coração e trazer um ponto muito triste, né? Você pensar nisso. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus ele é considerado o cordeiro, né? Foi levado ao matadouro. E ali, cada
martelada do prego na cruz, ele gritando ali, é um sacrifício, é um sangue inocente. Só que com um sangue de Deus, é um sangue entregue nesse processo, a gente entende que ele foi curado, a gente foi curado, transformado por não precisava de mais sacrifícios ali, porque não chegavam até Deus, não precisava de todo ano ter esse sacrifício. Então a gente entende que essa lei mosaica, ela sempre foi uma sombra para o cumprimento de Deus. Até nos nomes, né, os nomes têm significados. Por exemplo, quando a gente ouve falar sobre Moisés, a gente sempre vai associar sobre a lei. E aí Moisés, ele chega até a terra da promessa, mas não entra. Quem entra é Josué. E se você for atrás do nome de Josué, você vai ver que ele significa eu sou sua, que significa salvação. Que Jesus significa Yeshua, que também significa salvação. Então a lei nos leva, nos aponta à terra da promessa, mas o que faz a gente entrar é Jesus. Então que a gente possa ter isso no nosso coração, né? E esse entendimento, e que a gente possa levar isso. Então o objetivo do podcast hoje é trazer esse entendimento que o Antigo Testamento realmente não eu não vou ler não porque já foi, já passou. Não, a gente entende que ali é o processo do plano de Deus. E a gente precisa ver essa aliança para entender ali coisas que acontecem no Novo Testamento, porque Jesus ele fala assim, dito isso, profetas falavam assim, e eu digo assim, eu sou o exemplo de Jonas. Então Jesus ele sempre faz refletir o Antigo Testamento. Então coisas que a gente não pode deixar de pensar porque eu prefiro ler o Novo, que é mais fácil de entender e tal, e por isso, e não prefiro ler o Antigo. E você está jogando boa parte da história e boa parte da sua transformação de vida, de entendimento daquilo do Novo Testamento fora. Então eu espero que você tenha vontade de ler o Antigo Testamento, leia com calma, pense sempre assim, princípios ali, né? Em Gênesis ali você entende que a criação, a estruturação de um povo, o nascimento de uma humanidade. Em Êxodo você entende que tipo assim, a repreensão ali, Deus ele entende que ele precisa libertar esse povo, né? E Moisés ele faz o caminho que é o caminho da salvação ali, e a gente entende ali através do mar. E ele precisa em Levítico, Levítico é muito chato, mas ele precisa ali ditar regras para esse povo. E é um Deus que quer se relacionar. Então, tipo assim, Deus, ele todo momento ele quer viver Emmanuel, e Deus conosco, né? E aí a gente entende que ele cria o tabernáculo para ter um relacionamento com essas pessoas. Mas a gente vai ler o Antigo Testamento, sempre vai ser assim, pessoas caindo, profetas precisam apontar erros, profetas precisam trazer uma visão futura, juízes, e todo o processo, eles querem um rei, eles querem tudo a criação. E a gente vê ali que Saul, ele era um rei, vamos falar assim, tinha atributos para ser um rei, era forte, era grande, até Samuel ali celebra ali Saul, porém a gente entende que Saul se perde. E aí a gente tem Davi. Davi é o segundo coração de Deus, um rei também, mas a gente entende que também ele cai. Por que a Bíblia faz isso? Nossa, Davi era o segundo coração de Deus. Davi tinha um perdão, Davi buscava o perdão, mas também Davi pecou. Davi era um homem como eu e você. E a gente entende que no Novo Testamento vem a chegada do Filho. E aí o Filho faz todo o processo que a humanidade não conseguiu fazer, porque a humanidade é caída, né? A partir do Éden a gente é propenso para o mal. Então a gente entende que todo o Antigo Testamento é Deus querendo se relacionar com o seu povo. Ali a gente tem em Êxodo, Deus aparece, o povo fica com medo, pede para Moisés se relacionar, e aí ele cria o tabernáculo para ter esse momento com o seu povo, mas esse povo começa a cair e Deus está tudo dentro do plano de Deus, mas ele entende que esse povo já não tem mais a presença, então esse povo precisa, ele sofre, esse povo suplica, Deus aparece, e sempre vai ser assim. Por isso que quando a gente vai ler o interbíblico, a gente vai ver que esse povo ele foi feito em cima de muita repreensão. E aí no Novo Testamento a gente tem Roma repreendendo o povo, e aí Jesus ele vem, e eles pensam que ele vem como um libertador, né? Mas aí o Novo Testamento a gente vai fazer um outro episódio, e aí eu vou trazer mais um pouco de detalhes sobre isso. Então eu espero que você
tenha visto o Antigo Testamento ali com bons olhos, né? A gente entende na visão protestante que nossa Bíblia é igual à Bíblia judaica, só muda ali a ordem dos livros, mas não muda o conteúdo, tá? Os livros são os mesmos, a gente entende ali que a gente tem uma Bíblia igual ali, a hebraica, mas por quê? Porque a gente entende que lá em Romanos as escrituras foram dadas do Antigo Testamento para os judeus. Então, Lutero não quis alterar o que foi dado pelo entendimento que ele quis trazer. Então, não jogue o livro do Antigo Testamento fora. Espero que leia com esse entendimento que, cara, tá criando uma civilização. Em Levítico ele precisa criar regras, que precisa criar, vamos falar assim, a constituição daquele país. Mas pense sempre assim, cara, Deus está querendo sempre relacionar com o seu povo. De certa maneira, ele quer sempre ter um relacionamento. Não é um Deus afastado, como os deuses antigos, que os gregos, eles criaram deuses, eles criaram ídolos que são afastados, e ele queria se relacionar com o seu povo. Muito obrigado, compartilha, comenta, coloca aqui nos comentários algo que te edificou, ou até mesmo algo que você quer trazer de informação a mais, ou até mesmo me corrigir talvez, não sei, é um pouco sei, né? E Deus abençoe, e bora lá, que a gente vai fazer já o episódio na sequência do Novo Testamento, pra gente já fechar essa Bíblia. Amém? Falou!